Olá! No vídeo dessa semana nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade na infância. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, analista do comportamento, psicóloga infantil, e nessa semana nós vamos abordar esse assunto que é tão importante e que tem trazido muitas dúvidas para as famílias, para os professores, para os cuidadores em geral. É comum a gente ter ansiedade na primeira infância? Essa é uma dúvida muito recorrente e a resposta é sim. Os transtornos de ansiedade, eles estão num ranking aí, se a gente fosse analisar a frequência, logo depois do TDAH e do TOD, os transtornos de ansiedade são os que mais acontecem na primeira infância. Então, por esse motivo é tão importante que os pais estejam atentos aos sinais, aos comportamentos das crianças, para que busquem ajuda, para que busquem atendimento de qualidade, para que essas crianças minimizem o sofrimento que elas sentem. Tanto quanto os adultos, as crianças, elas sentem muito os impactos da ansiedade na vida delas. Então, quais são as características que você pode observar nas crianças que são gatilhos ou que são um momento de percepção que precisa de uma ajuda? As crianças, elas podem não ter um sono de qualidade. As crianças podem ter muitos pensamentos recorrentes, a gente chama assim, as crianças quando elas colocam uma ideia ali fixa na cabeça, elas ficam repetindo aquilo para o adulto o dia todo, por dias, por semanas. Enquanto aquilo não acontece, a criança parece que ela não consegue ter vida, ela não consegue fazer nada além daquilo que ela está pensando. Isso é algo importante de se observar, tá bom? Não é algo comum, não é algo que é esperado e é algo que gera muito sofrimento. Outras características que você pode observar na sua criança são crianças que o tempo todo estão chacoalhando as pernas quando estão sentadas, têm dificuldade de permanecer mais, de aquietar, de ficar mais tranquila, tá? São crianças que têm o hábito muitas vezes de roer unhas, tem crianças que elas tiram as peles dos dedos. Então, assim, são comportamentos que, se a gente parar para observar, eles acontecem com frequência, acontecem quase que todos os dias. Se não geram lesões físicas, eles estão gerando descompensações aí emocionais na vida da nossa criança. Uma outra característica importante que a gente consegue ver é assim, as crianças entre 6 e 8 anos que ainda não conseguiram fazer o processo de adaptação escolar, são crianças que choram muito para ir para a escola, porque elas não querem ficar longe dos pais, porque elas têm medo de alguma coisa. Então esse medo excedente, esse medo potencializado que paralisa a criança, que faz ela sofrer muito, também é uma característica aí de questões de ansiedade. São muitas questões e é importante frisar que a criança não vai apresentar todos esses comportamentos ou a gente vai conseguir ver tudo isso em uma criança só. Mas é importante entender que uma dessas características que estejam acontecendo, precisamos procurar um profissional para avaliar e entender o que está passando na vida da nossa criança. Quais são os causadores dessas descargas de ansiedade, vamos chamar assim, dessa potencialização de ansiedade? A criança, quando passa por perdas significativas, então a morte de um dos pais, morte de avós, de pessoas muito próximas dessa criança. Quando essa criança muda de escola, ela pode ter essas sensações ou esses comportamentos que eu estou descrevendo para vocês. A criança quando muda de cidade, quando muda de país. Crianças que muitas vezes passam pelo processo de divórcio dos pais. O divórcio tem um impacto muito grande na vida das crianças, principalmente se esses adultos não conseguem gerenciar o comportamento deles diante dessa situação. A gente sabe que é uma situação delicada, que é muito difícil para todo mundo, mas se os adultos conseguirem poupar a criança das brigas, das desavenças, isso acaba poupando e protegendo ela, tá bom? Uma outra questão que desencadeia esses funcionamentos da nossa criança são ambientes familiares onde os pais brigam o tempo todo na frente dessa criança. Então, agressões verbais, agressões físicas, infelizmente a gente ainda tem situações assim, muito mais do que a gente imagina. Então, a criança exposta a tudo isso vai gerar todas essas sensações e vai desencadear todos esses comportamentos e a criança acaba sofrendo muito. Ela vai acabar tendo dificuldade no relacionamento social, ela vai acabar tendo perdas e prejuízos na aprendizagem, porque isso vai afetar diretamente a capacidade de concentração e de aprendizagem dessa criança, dentre tantos outros aí prejuízos. Então, pais e mães,
Se vocês percebem que a sua criança está tendo algum prejuízo já decorrente desses comportamentos, desse movimento de perceber ansiedade nelas, procurem ajuda, não esperem, porque muitas famílias falam assim, ela tinha algumas coisas assim lá atrás, quando ela tinha uns 5, 6 anos, mas a gente achava que era algo que era passageiro, que não ia acontecer. E isso não passa. Essa criança, ela vai continuar tendo esses comportamentos ao longo dos anos, eles vão se intensificar e muitas vezes os transtornos de ansiedade, quando não tratados na primeira infância, existem pesquisas que nos trazem dados de que na adolescência e na vida adulta, esse indivíduo pode desencadear uma depressão. Então, cuidar no começo, cuidar na primeira infância faz toda a diferença. O vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado vocês com essas informações. Se tiverem dúvidas, podem mandar lá no direct do Instagram, deixe suas dúvidas aqui. Se você conhece ou conheceu a história de alguém que teve esse processo de apresentar esses comportamentos ansiosos e os tratamentos foram efetivos e tiveram bons resultados, deixa aqui pra gente seu comentário, será muito bem-vindo e eu espero vocês num próximo vídeo. Até lá!